raros e amados telespectadores do programa Plantar para Crescer. Hoje eu não começo com aquela festa que eu sempre começo o programa, porque nós estamos sensibilizados com essas pessoas que estão passando por essa situação bem triste no estado do Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, nos bairros aí que tiveram uma destruição nas residências, escolas, centros de atendimento, empresas, né? Então, nós estamos realmente sentidos com essa situação. Prefeitura, meio ambiente, todas as secretarias estão dando a devida atenção. A Defesa Civil, que faz um trabalho fantástico, né, com relação a estes casos, está trabalhando também para ajudar essas pessoas que necessitam de tantos cuidados. No litoral do nosso estado, do Rio Grande do Sul, que foi uma das regiões mais atingidas num primeiro momento, também está sendo feito um trabalho lá bem difícil. Então, eu começo o programa lamentando que isso tenha acontecido. Por outro lado, isso é uma tragédia anunciada, como nós falamos, né? Não é de se surpreender, não é uma surpresa para nós. Claro que a notícia ruim sempre é uma surpresa, digamos assim, olha só o que está acontecendo. Mas é tragédia anunciada, como nós já sabemos. Por quê? Nós estamos interferindo no planeta Terra. E não é conversa de ecologista chato. Eu já falei aqui, eu sou um ecochato curado já. Mas da forma como nós estamos vivendo aqui, neste planeta, nós estamos interferindo diretamente. E tá aí uma das provas de que o planeta está reagindo, ou então tentando voltar ao normal. Nós temos que falar sobre alguns pontos hoje no programa de hoje. Alguns pontos que são importantes. Um tanto é a ação do clima, né? Sempre houveram enchentes. Existem enchentes e secas, né? Estiagens no mundo, desde que o mundo é mundo. Sempre foi assim. Um tempo era mais quente, um tempo era mais frio. Às vezes chove bastante, às vezes não chove nada. Tá, isso sempre foi assim. Mas isso é uma situação natural e, digamos assim, que ela nunca foi tão extrema. Esse é um ponto. O que nós estamos vendo aqui agora, nós estamos sentindo as mudanças climáticas extremas. Nós temos a ironia de, hoje, agora, nós temos municípios que estão ainda com decreto de situação de emergência por falta de chuvas. E agora entrou essa enchente que está pegando no telhado das casas. Então muitos municípios vão sair de um decreto para o outro, né? E isso é uma coisa assim atípica de acontecer. Não é sempre que isso acontece, na verdade. Isso não acontece. Bom, um desses pontos, então, são os fatores naturais, que não tem como nós interferirmos, né? Vai chover mais, vai chover menos. Bom, o mundo é assim desde sempre. Agora, o problema é a nossa interferência. E dizem os especialistas, e nós estamos acompanhando bastante com relação a isso, que 2019 para 2020 foi a grande virada do clima. Não é oficial ainda, mas é o que se tem notado, que em alguns lugares do planeta Terra está acontecendo tal situação. No mesmo dia, claro, o mundo é muito grande, né? Quem sou eu para falar? Mas a intensidade dos eventos climáticos nunca foi assim. Então aqui no Rio Grande do Sul é o que está acontecendo. Nós viemos agora há pouco, então, de uma estiagem severa para uma situação de enchente severa. E não foi a última, vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. O inverno nem começou ainda. O El Niño nem mostrou as caras ainda. Ele nem está vigente ainda, ele está só chegando. E nós falamos isso aqui também há um tempo atrás. Eu sempre ressalvo essa parte, né? Aqui na internet nós temos os registros, os programas estão aí na página do YouTube da Vale TV. Nós compartilhamos também nas redes sociais. E eu cito então, né? Se olhar o programa ali, 3 programas para trás, foi dito isso, né? Nós vamos sair de uma condição e vamos entrar em outra. Eu tô com esse sorriso aqui, não é de ironia, não é de nada. É só porque nós estamos, parece que acostumando com isso, né? Vai acontecer a tragédia, aí as pessoas ficam sem as suas residências, as empresas fecham, as pessoas perdem os seus carros, muita gente perdeu. Ontem, em conversa de WhatsApp, eu escutei minha mãe falando com uma amiga dela que caiu uma árvore em cima do carro, ela não tinha seguro,
né, perdeu o carro, porque blá 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 blá, né? Então, por causa das mudanças climáticas que nós temos interferência sim. E aí entra agora o que eu quero dizer também. Porque não adianta ficar aqui falando que agora as chuvas alagaram, parará, parará, parará. Eu vejo os telejornais, todos eles, Dudu News, todo mundo aí fazendo notícia, Grupo Sinos fazendo matéria, todo mundo está postando matéria, falando sobre isso. Os vereadores estão se sensibilizando e indo nos lugares, nas redes sociais aí, todos eles estão fazendo isso. A prefeita foi também, e tem que fazer, né? Esse é um dos papéis das pessoas que estão aí cuidando de nós. Mesmo sendo contra ou a favor, ou sei lá quem, não interessa, não é isso que eu quero dizer, pelo amor de Deus. Então nós temos essa questão, que bom que as pessoas encarregadas estão indo ver o de perto. Agora, não adianta ficar falando, nem eu aqui falando que a chuva que alagou, que não sei o que, vai acontecer de novo. E a questão é o que nós estamos fazendo. Nós não estamos fazendo nada, muito pelo contrário, nós estamos continuamos a agravar os problemas. Estou gravando aqui na loja Estúdio do Conforto, no bairro Jardim Mauá. Aqui chegou a nossa cisterna então da Bacoff. A Bacoff nos mandou essa cisterna em apoio às nossas campanhas que nós temos aqui na loja. A loja Estúdio do Conforto faz a coleta de água de chuvas, mas não total, porque tem alguns pontos que nós não estávamos conseguindo coletar, e claro, são muitos telhados. Então, essa cisterna que está aqui, ela é enorme, nós vamos gravar alguns vídeos falando exclusivamente sobre ela. Olha que coisa linda, 700 litros, ela tem um formato diferente, ela se chama a cisterna design, que ela tem esse formato, então ela foi pensada exatamente para a melhor forma de armazenar água da chuva em pouco espaço, porque se fosse uma caixa d'água, ela não caberia aqui no cenário, ó. A caixa d'água é muito maior, de 500 litros já não caberia, ainda mais 700 litros. Então aqui está ela, junto com as plantas da loja. Como a loja tem essa pegada ambiental, e aí onde eu quero entrar, falando na Bacoff Tech, que está fazendo ações, fez uma live semana passada, incrível, com pessoas falando sobre a sustentabilidade, é isso, aí vem agora, novamente, que talvez eu vá agregar alguma coisa para vocês. Qual é a importância da coleta de água de chuvas? Eu sei que não vai resolver o alagamento total da nossa cidade. Olha o que Novo Hamburgo está passando. As imagens que circulam nas redes sociais, elas são assustadoras. E a gente está vendo também. Eu passei lá perto do Rio Sul, lá embaixo, e tinha um carro dentro da água. Dentro da água, com água até o teto. E outras tantas imagens que vão ficar circulando nas redes sociais. Esse volume de água excessivo, digamos assim, ele é natural em certas partes. Por quê? Porque lá no Arroio do Israel, tão falado, é o lugar mais baixo da nossa cidade. E a água, ela vai para o lugar mais baixo. Só que a gente tem que ir lá enfiar casa e asfalto até dentro do arroio, né? A gente está andando por cima do arroio, né? Eles estão cobrindo o arroio para a gente não enxergar a nossa loucura que nós estamos vivendo aqui em Novo Hamburgo. E isso não é problema recente, isso é um problema antigo. Lá atrás, quando os primeiros imigrantes chegaram em Novo Hamburgo, eles não foram morar na beirada dos arroios, né? Eles foram para as partes altas. Tanto é que se vocês já sabem disso, as partes altas não vão alagar nunca, porque o dia que a Maurício Cardoso alagar até o meio da parede, o mundo acabou, né? Porque daí o que vai sobrar embaixo, né? Então as partes mais altas, elas sofrem menos, mas elas interferem mais, porque a água que está na parte baixa da cidade vai correr para o Rio dos Sinos e vai embora. Nunca vai acontecer da água lá do Canudos, ou lá da Vila Dil, ou lá do Quefas, vir alagar aqui em cima Maurício Cardoso, ou os bairros altos, bairro Operário, Morro dos Papagaios, seja qual for o bairro, para não falar só aqui da Maurício Cardoso. Mas o que nós estamos fazendo hoje? Essas obras novas que estão saindo em cima, né, que para a economia é uma beleza, para a cidade e para o meio ambiente é um desastre. Porque ali em cima, recentemente, não vou caracterizar pontual, porque ainda é capaz de dar problema ainda, né? Mas ali em cima, então, aonde eles devastaram uma área, devastaram não é a palavra correta, aonde eles estão construindo prédios gigantescos, onde tinha antes árvore, tinha grama, agora não tem mais nada, tá limpo. Para onde aquela água vai? Ela vai descer o morro para o lado de cá, para o lado do Mauá, ou para o lado de lá, para algum lugar ela vai descer. Numa velocidade
que não é normal. Nós estamos acelerando a velocidade das águas e isso é o que está causando o pandemônio, que é o que nós estamos vivendo. Então, de novo, um tanto de água sempre vai alagar. Alagamento sempre existiu no planeta Terra, até antes do ser humano botar o pé aqui. Agora, o que está acontecendo é que nós estamos aumentando ele. Além disso, nós estamos jogando lixo por tudo, né? Nós, que eu digo de uma forma geral, porque é inacreditável, né? Aqui na frente da loja, todos os dias são recolhidos várias bitucas de cigarro. No outro lado da praça ali, no outro lado da rua, na praça, que nós adotamos também, bituca de cigarro, ela brota, né? Ela brota. E sacola, e lixo, e lata. Um dia nós estávamos sentados ali na praça, e passou um cara de carro e atirou uma lata pela janela. E caiu no chão quase, né? Claro que a latinha logo vai ser coletada por algum catador, mas, né? Falando sobre as nossas ações, eu estava observando quinta-feira, antes de dar toda essa confusão, quinta-feira passada, eu estava observando a chuva na frente do bueiro, na frente da pet shop da minha mãe, lá da Dona Rosa. O jeito que a água entrava naquele bueiro, a velocidade que a água vinha das casas do bairro Operário e entrava no bueiro, eu disse, nossa, se aqui em cima, na rua, essa água vem com toda essa velocidade e entra aqui no bueiro, ela vai descer agora para a rua de baixo, né, lógico, subir que não vai, e aí vai se juntar com outro tanto de água. E a velocidade que ela vai chegar lá embaixo no Rio Sul, ela é gigantesca. E aí vai levando areia, e aí acontece o assoreamento, e aí começa aquela conversa que a gente escuta desde lá do tempo da nossa escola. E o que a gente pode fazer, que é o complemento que eu posso trazer para vocês, raros e amados. Aqui, ó, é uma opção. Se essa cisterna, ela chegou agora, infelizmente ela não fez parte da campanha agora de poder diminuir, que seja 700 litros. Eu já ouvi muitas pessoas falando maldosamente, comentando e me dizendo, 700 litros que seja agora, vai fazer diferença? Vai. Se 700 meu, 700 teu, 700 do vizinho. Se cada casa em Novo Hamburgo coletasse 700 litros de água, pode ter certeza que o alagamento seria diferente. Mas não, o que a gente faz? Toca a água para baixo. Nós todos somos culpados, co-culpados, ou coautores, ou co-participantes do alagamento daquelas pessoas lá embaixo. Porque é a água que está caindo no telhado da nossa casa, que está sequinha, que está quentinha. Nós estamos aqui, ó. Aqui não aconteceu nada. Mas a água que está caindo aqui em cima, ela cai aqui na rua, cai na calha, cai na rua, cai no sistema de águas. E isso vai rápido pro arroio lá embaixo. E do arroio lá embaixo desce e vai alagar lá a parte mais baixa. Um rápido intervalo comercial e já voltamos. A nova prefeitura assumiu mostrando que com vontade e competência é possível alcançar grandes resultados. Foi assim que lá no início de 2017 resgatou uma verba fundamental para o futuro da nossa cidade, que muitos já consideravam perdida. Com diálogo e transparência, foram recuperados 61 milhões de reais junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São recursos muito bem-vindos que começarão a aparecer na forma de novas obras neste ano. Prefeitura Municipal, um jeito Novo Hamburgo de ser. Voltamos. Conversa aqui maravilhosa nos bastidores. Sheila Halber e a Dodô, terapeuta. Terapeuta orgânica, nós vamos falar sobre isso uma hora. Olha que interessante, olha só que interessante, é o ponto que nós chegamos, né? Interessante. Sim, só não certificado, como eu falava antes, né, dos meus produtos, né? Lá vem eu com a minha... Né? Vamos lá, então. Nós vamos colocar no link aqui embaixo nas redes sociais, na TV não, mas depois sim nós colocaremos o link da Dodô Terapeuta, Estúdio do Conforto, que vocês já conhecem também, está aí, Back-Off Tech, acreditando nesse pequeno passo que é a continuação do nosso assunto de hoje, então. Quero registrar de novo para as futuras gerações, ó. Vou falar de novo, ó. Futuras gerações que nos assistem aí, sei lá da onde. Nós estamos em 2023 e nós não estamos utilizando a água da chuva, acreditem.
Claro que existem algumas pessoas que fazem, mas é tão pequenininho que é praticamente insignificante. E o momento que nós estamos passando agora aqui, acreditem, a água está alagando. É meio irônico isso, né? A água está atrapalhando. A água que falta em tantos lugares no planeta, e eles estão tirando a água do mar, lá no deserto, lá dos Abu Dhabi para lá, e nós aqui, nós não sabemos o que fazer com a água. Então esse é o nosso problema. O problema é que ela sobra, e parece que o ser humano tem isso, né? O que é em excesso, ou o que é abundante, se torna um problema. É igual a natureza que nós vivemos aqui nesse país, que ela é fantástica, né? E nós estamos devastando ela. Mas para não virar aquela coisa de ranço, para finalizar o segundo bloco aí, que eu vou fazer ele até mais curto agora, em função do tempo. Não tempo passado. Nós temos nós temos a oportunidade de transformar esta situação que vai acontecer de novo numa coisa positiva para nossa cidade e para nossa região. É claro que os desafios são enormes, o investimento é alto porque nós estamos diante de um problema. A água não é um problema, o problema é a forma como nós estamos utilizando ela ou canalizando ela. E como a cidade de Novo Hamburgo já é muito grande, e o problema não é só aqui, as cidades de entorno todas estão sentindo, algumas cidades do interior sentiram muito mais. O litoral norte sentiu também, e lá teve o azar ainda, que o mar estava com a maré alta, e quando a maré está alta, a água desce menos. Então represou a água na praia, na cidade. Torres, recebemos vídeos aí, eu tenho uma ligação grande com Torres, você sabe. Tem os grupos também de conversa aí do WhatsApp, e foram vários os vídeos mostrando a cidade alagada naqueles pontos de sempre. E a solução é a mesma para todos nós. Nós precisamos fazer o trabalho reverso da água, né? É claro que não vai ser resolvido. Os alagamentos, as enchentes, elas vão acontecer. Porque aí então, para concluir o primeiro bloco, quando existe uma tempestade, ela tem um volume de água muito grande. Foram mais de 200 milímetros na nossa cidade. 200 milímetros. E sempre falta a tradução disso para quem ainda não sabe, né? Muitas pessoas não sabem. 200 milímetros é igual a 200 litros de água por metro quadrado. 1 metro por 1 metro. Por 1 metro. É 1 metro quadrado. Olha o telhado da nossa casa, quantos metros quadrados nós temos. Então imagine quantos litros de água caíram só no nosso telhado ali em cima. Encheria uma cisterna igual essa aqui? Fácil. Mas se nós reservarmos, então, que é isso que nós vamos fazer, esses 700 litros aqui no Jardim Mauá, na parte da frente da Estúdio do Conforto, vai evitar, então, que mais 700 litros desçam para a parte mais baixa. De novo, se o vizinho aqui do lado coletar também, e o outro também, e o outro também, é certo, porque é uma questão de cálculo. Como diz um amigo nosso, não me faça perguntas, faça cálculos. Quantos litros de água nós temos incomodando? Então, são tantos litros de água que nós precisamos reservar. Volta a falar na Fevale. A Fevale, lá em cima, com a sua grandeza, não só estrutural como de importância, deveria também, e eles fazem alguma coisa, já fazem. Lá o novo centro deles lá tem o aproveitamento de águas. Mas esse campus enorme que eles têm aqui em cima, deveria coletar milhões de litros de água, porque a água que cai lá, ela vai descer toda a situação. Novo Hamburgo manda a sua água toda para o mesmo lugar, que é o arroio Luiz Raul, que atravessa a cidade, ou o Gauchinho e o Pampa, que ficam mais para cima. Essas são as vertentes principais que levam a água de toda a nossa cidade. Para lá, ó, a água não vai, para lá que eu digo, pro lado do Santuário das Mães, a água toda daqueles bairros toda vem para cá. A parte também pro lado de Campo Bom, lógico, o rio vem de lá para cá. Então a água não vai para lá, a água desce, mais um tanto que vem de Campo Bom. A água da BR-116, ela vem toda para cá. A água que vai para longe de nós é a água que cai lá em Estância Velha, que daí está pro outro lado do morro, que passa no arroio de lá e também vai para o Rio dos Sinos. Isso também eu nunca vejo um esclarecimento sobre os caminhos das águas de Novo Hamburgo. Para onde vão? Para onde vai?
toda essa bênção que nós recebemos de graça do céu, ela vai toda para o mesmo lugar, que é o Rio dos Sinos, por algumas vias. Dá para comparar com o trânsito, né? Igual a BR-116, ó. A BR-116 é a nossa água. Tá lá, tá sempre trancada, qualquer hora, não tem mais hora nem dia agora. Vai agora lá, tá todo mundo parado lá. É inacreditável. Ainda mais naquele trecho do rio lá, que eu não sei qual é o que acontece lá, porque nunca tem nada, é só um monte de carro empilhado. Mas não é esse o assunto hoje. É só uma comparação com a água. Nós estamos passando por essa situação, nós estamos mandando a água e cada vez mais rápido. Esse é o assunto do programa de hoje. A velocidade com que a água está andando. Vou falar até com calma, que eu já estou falando muito rápido já. Eu acabo me emocionando, me alterando. Quando chovia em Novo Hamburgo, há uns anos atrás, a água se comportava de uma forma bem diferente. É claro que aconteciam os alagamentos, tá? Mas não era essa destruição que acontece hoje, porque primeiro as matas ciliares elas estavam mais preservadas, já tinha sentido bastante já, até porque isso foi um desfavor que fizeram para nossa cidade, né? Mas quando a chuva cai, essa é a parte que importa no programa de hoje, ó. Quando a chuva cai num lugar, ela tem que ficar nesse lugar. Mas não é o que acontece. Ela cai e a gente manda pro lado, a gente manda para longe. E aí eu vou ser repetitivo, então. Ela vai para a parte mais baixa. A parte mais baixa da cidade são esses pontos aí que nós estamos vendo das pessoas perdendo as suas residências. Aconteceram mortes, nem todas ainda foram calculadas. As pessoas também que perderam como dizem, perderam tudo. Foram várias. E a nossa culpa ela é muito grande em cima disso. Ela é muito grande, a gente precisa resolver isso também. E as ações são essas. Uma delas é coletar água da chuva. Isso é fato. Assim como quando nós estamos diante de uma situação de falta de chuvas, a solução também é essa. E olha como nós falamos isso meses atrás, quando nós estávamos naquela situação lá que parecia que ia faltar água, o Rio dos Sinos estava parando, o Rio dos Sinos estava 2 metros, 2 metros e 4, 1,90 m e poucos, e aí tinha o alerta, a Comusa dizia que não tinha o risco, mas é claro que tem, porque se continuasse, nós contamos com a sorte, na verdade, e foi mais sorte do que juízo, daquela situação lá, falta de água. Então, isso foi agora, poucos meses atrás. Olha a situação que nós estamos agora, o Rio dos Sinos passou dos 6 metros, e aí, ironicamente, a Comusa anunciou que vai ter que desligar as bombas para conseguir, porque senão elas vão estragar. Aí nós vamos ficar sem água de novo, né? Ou podemos ficar sem água, mas agora é por causa do excesso. Então, nós estamos errando nos dois lados. E aí quando tem água, então, quando está, digamos assim, quando o rio está normal, nós não temos o consumo consciente. Esse é o problema, né? Esse é o nosso problema do dia a dia. Outra solução que nós temos, que faz parte da solução, não é a solução, ninguém vai ter a solução, a não ser um toque de mágica, né? Nós precisaríamos de uma vazão gigantesca para essa água toda, mas isso não tem como fazer, isso é impossível. Então nós temos que fazer ações preventivas, né, educativas e locais em pontos estratégicos da nossa cidade, para conseguir então reduzir o volume de água que é despejado na rede fluvial e nos asfaltos, né? E esses terrenos então que estão ficando tudo impermeabilizado, né? Nessas obras aí faraônicas que eles estão fazendo, porque isso é um complemento que eu não falo muito. Um prédio que é construído em Novo Hamburgo, ele altera o terreno, certo, né? Porque tinha grama e árvore e coisa, tchau, né? Aí eles fazem aquela coisa ridícula lá, que é a área verde lá, que é um quadradinho de grama lá e algumas mudinhas que eles plantam em algum lugar. Aí eu tô ironizando isso, né? Não é bem assim, mas é quase isso, né? Da recompensação ambiental. Eles reformam uma pracinha e aí isso vai. Mas a questão que é fato. Olha esses prédios gigantes que estão fazendo aí, ó. O prédio tá aqui. Antes a chuva passava e caía para lá, ou caía onde deveria. Agora o prédio está aqui, ó. A chuva vem, bate no prédio e desce. É um telhado lateral, porque o telhado do prédio lá em cima ele é pequeno, é que nem essa cisterna, ó. Ela tem muito mais área aqui
do que a área lá em cima na tampa dela. Então lá em cima é pouca área, agora a lateral dela é enorme. E esses prédios que estão fazendo aqui, e esse cálculo não está sendo considerado, ele está segurando a chuva ainda mais e mandando aqui para baixo. A rua Caiapós aqui não está difícil de resolverem aqui a situação, porque desce uma cachoeira aqui para baixo. E isso a compensação ambiental não vem ver. Mas isso é um assunto para um próximo programa, né? A questão é essa, voltando a chover de novo, chove forte lá fora. Claro que hoje não é domingo, eu não estou gravando no dia do programa, estou gravando no outro dia, mas a chuva ainda não parou e os problemas ainda não reduziram, né? Uma das soluções, guarde água que cai do céu. Bacoff, bonita história, tradição em coleta de água de chuva. Eles estão investindo nessas cisternas para pequenos espaços, para quem quiser fazer isso, adquirir uma cisterna para um espaço reduzido, porque isso às vezes é um problema, né? Nem todo mundo tem um pátio enorme, que nem aqui na Estúdio do Conforto temos, e são várias as coletas de chuva.